A Rússia tem uma extensão geográfica tão grande que a ex-governadora Sarah Palin do território do Alasca dizia ver de sua casa a Rússia. Ou seja, é possível ver a Rússia a partir do território dos Estados Unidos da América, tamanha extensão geográfica. E se nós observarmos com uma atenção, nós veremos que a afirmação da candidata, inclusive a vice-presidente de 2008, não é de todo maluco. Na época ela foi bastante ridicularizada e tal, mas a realidade é que sim, a Rússia faz fronteira com os Estados Unidos. Por incrível que pareça, é óbvio que para quem gosta de geografia, de história, sabe que o território do Alasca foi comprado pelos Estados Unidos em 1867, quando a Rússia se desfez daquele território em decorrência da dificuldade logística de ter acesso àquela região no extremo leste da Rússia. É sobre a geopolítica da Rússia que nós iremos falar, mas eu tenho um convite a você. Participe da Semana Geopolítica, o link está na descrição do nosso vídeo. Um evento focado nas questões geopolíticas para que você entenda tudo que ocorre no cenário da política internacional. Para a compreensão da geopolítica da Rússia, é fundamental que nós saibamos a posição geográfica do território russo, a sua topografia e relevo em boa medida, bem como as condições de sua geografia física. E é sobre este o conteúdo que nós iremos falar no vídeo de hoje, para que nós tenhamos uma dimensão porque a geopolítica da Rússia é do jeito que é, ou em outras palavras, por que a Rússia atua no mundo do modo como tem atuado. Nós vemos aí a cidade belíssima, não é? Sobretudo no primeiro plano, dessa arquitetura neoclássica ou clássica, depende aí do prédio que nós temos em Moscou. Ao fundo nós temos já uma arquitetura moderna, contemporânea, horrorosa, nem se compara à beleza, convenhamos, dessa arquitetura da igreja que temos ali, ou mesmo do Kremlin, em relação àqueles prédios espelhados que nós vemos no horizonte, no centro financeiro de Moscou, certo? Então, a Rússia tem uma arquitetura belíssima. Vamos lá, posição geográfica e limites do território russo. Então, a Rússia é o maior país do mundo em termos de extensão territorial. Para dado comparativo, o Brasil tem 8,5 milhão de quilômetros quadrados, milhões, né? A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Brasil é quase a metade do tamanho do território russo, e olha que o Brasil é grande, não é? Outra coisa interessante é que a Rússia é um país euroasiático, ou seja, um país que se localiza em dois continentes, de modo que a extensão geográfica do território da Rússia se dá tanto na Ásia, conforme nós sabemos, para a leste dos Urais, nós temos a Rússia asiática, bem como também nós temos a Rússia europeia. Então nós temos um país bicontinental que se localiza tanto na Europa quanto na Ásia. Temos uma população ali em torno de 140 milhões de habitantes, é um país populoso, mas com baixa densidade demográfica, apenas 4 habitantes por quilômetro quadrados. A capital é Moscou, a religião predominante, conforme sabemos, é o cristianismo ortodoxo, ok? Então aqui algumas características gerais, aqui é o que nós, no nosso canal, chamamos de duas coisas aqui, ó. O mundo no mapa, a posição geográfica da Rússia, nós vemos a Rússia na posição bicontinental, na Europa e na Ásia. A leste dos Urais nós temos a Ásia e a oeste nós temos o continente europeu. De modo, inclusive, que basicamente estamos diante da Ásia ou da Euroásia, não é o continente euroasiático, enfim, ou mesmo ainda a Europa seria uma espécie apenas de península do grande continente que é a Ásia tal, mas fato é, nós temos a Rússia localizada em dois continentes, conforme observamos aqui, perfeito? Então aí o mundo no mapa, essa é uma característica, o outro é o avatar do país, não é? O tamanho, a população e algumas características demográficas, que nós não iremos avançar, justamente porque iremos tratar sobre a geopolítica da Rússia no que se refere às suas características físicas, perfeito? É interessante nós observarmos os limites geográficos da Rússia. Nós temos aí um território de enorme extensão geográfica, conforme nós mencionamos, e os seus limites territoriais políticos. Vamos observar aqui onde se estende, ou para onde se estende a Rússia. Interessante observarmos que no extremo norte do território russo nós temos o Oceano Ártico, uma região congelada, basicamente, o ano todo. Nós temos então ao norte da Rússia a posição geográfica do Ártico. Ao sul, e nesta porção sul do oeste, basicamente aqui, ó, onde estou achurando agora, nós temos a posição geográfica do Cáucaso. É uma região para onde a Rússia teve um grande domínio.
no decurso aí do Império Russo, bem como também no âmbito da União Soviética tal. Nesta localidade aqui, no sul, nós temos justamente a região da Ásia Central. Temos ainda nesta porção aqui norte o Báltico, o Mar Báltico é aqui, perfeito? Bem como, por fim, o Extremo Oriente, lá nas fronteiras que a Rússia tem com o Japão e também com os Estados Unidos, na porção do extremo leste do território russo, ok? E por fim, não é, conforme mencionei, a fronteira com o Japão e com os Estados Unidos. Então sim, a Rússia faz fronteira com os Estados Unidos, ok? Uma fronteira marítima ali no Estreito de Bering, bem como também com o Japão, conforme nós veremos ainda nos próximos slides. Aqui, um detalhe interessante nós observarmos são os limites geográficos da Rússia que, de certa maneira, protegem a Rússia. Vale a pena nós observarmos aqui a região conhecida, famosa, da topografia bem elevada, uma cordilheira, ok? Nesta localidade onde a Rússia tem conflitos internos separatistas, inclusive, não é? É a região do Cáucaso. De certa maneira, esta região do Cáucaso, em decorrência de ser uma topografia elevada, é uma zona de proteção da Rússia em relação à expansão do Império Otomano, não é? Ao longo da história, o Império Otomano se daria onde hoje nós temos a Península da Anatólia, aqui, ó, nesta posição geográfica da Turquia, bem como também, eventualmente, o Império Persa, aqui, ó, a região do território do Irã, atualmente é a região por onde a Rússia se sente mais confortável em uma eventual defesa, por conta de sua posição geográfica ali no chamado importante Cáucaso, uma cordilheira montanhosa, né? Aqui nós temos a região do Mar Negro, que pelo motivo de ser um mar, portanto, fechado, em alguma medida é algo que possibilita a defesa russa, ok? Por onde a Rússia não se sente ameaçada em relação a expansões de outros territórios, sejam de países aqui da Europa, seja mesmo ainda da própria região da Turquia, perfeito? Agora, um detalhe, um destaque interessante, ainda observarmos esta localidade que estou destacando na cor azul, que é o Mar Cáspio. Então, quando nós olhamos para a porção geográfica da Rússia ao sul, nós temos um cordão de defesa natural importante, interessante, né? O problema da Rússia, então, não é a sua fragilidade no sul e nem no norte, em boa medida, porque a Rússia, né, domina muito as posições geográficas aqui na região do Ártico. Então nós temos uma Rússia que não se sente ameaçada eventualmente com eventuais empreitadas militares neste sentido, ok? Justamente pela defesa natural que existe aí do território do Oceano Ártico. Agora, quando nós olhamos lá o Japão, por exemplo, a extensão geográfica por toda a extrema localidade do leste russo, até chegar aqui na região do Principado de Moscou, enfim, é muito grande. Então a distância geográfica é significativa e, consequentemente, até chegar nesta localidade, a Rússia terá condições eventuais já de se defender, sem contar, claro, a existência ali dos territórios importantes que fazem a divisão entre a Europa e a Rússia, que é o caso aqui dos territórios Urais, por exemplo, né? Então, para defender a Rússia ocidental, digamos, né? Então, o ponto de fragilidade importante da Rússia, o ponto de fragilidade se dá justamente na fronteira com a Bielorrússia e também pelo território da Ucrânia, porque nesta localidade de fronteira da Rússia com o leste da Europa, com a Europa do Leste no caso, nós temos as grandes planícies nesta região, que certamente faz este um ponto de fragilidade no entendimento da geopolítica da Rússia, perfeito? Enquanto nós olhamos para esta realidade topográfica, nós entendemos um pouco toda a preocupação que a Rússia tem com esta região, perfeito? É claro que a fronteira da Rússia com o território do Cazaquistão é uma região também de possibilidade de penetração para o território russo, que faz a Rússia ter, de certa maneira, uma atenção bem especial para esta localidade também. Porém, o Cazaquistão, assim como a Bielorrússia, são territórios hoje importantes aliados de Moscou. Ok? Mas ao longo do tempo isso pode mudar. Então é uma outra região de possível vulnerabilidade da Rússia aqui a partir do Cazaquistão em direção à região central de Moscou, enfim. Avançando para observarmos essa topografia que estamos observando através do mapa. O mundo no mapa é uma característica que você observa muito aqui no nosso canal, onde nós analisamos sempre a geopolítica e observamos e chamamos muita atenção para a cartografia, para o quanto há
o mapa para o quanto o mapa é fundamental. O mundo no mapa é observarmos a geopolítica a partir da cartografia e, a partir de então, termos uma noção muito mais clara da importância dos territórios, dos limites, das distâncias e assim por diante. É claro, além de sabermos de que lugar estamos falando na superfície do planeta, não é? Observando aqui então a região onde se localiza Moscou, na região central aí, ok? Nesta posição geográfica, e ao norte ali a cidade de São Petersburgo, certo? Então esta é a Rússia, com duas cidades importantes ocidentais da Rússia, que está localizada em uma enorme planície. Ok? E aí, conforme eu mencionava com vocês, aqui nós temos os Urais, que vão, de certa maneira, dividir a Rússia do leste com a Rússia do oeste. Aqui nós temos as planícies russas da Europa e as planícies siberianas ocidentais. Então, a infiltração no território russo por este caminho de planície é muito fácil, ok? Aliás, quando olhamos a história da Rússia antiga, nós temos a infiltração por esta região aqui, a partir do Império de Genghis Khan, ok? O Império Mongol, por esta localidade das imensas planícies que temos nesta região. E, eventualmente, a invasão para a Rússia, por parte aí dos países europeus, tanto no contexto do Napoleão, bem como da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, se dá aqui, ó, por esta região das planícies do leste da Europa, ou, no caso da história antiga, o Império Mongol, a fragilidade russa, a penetração a partir aqui, ó, das planícies siberianas, enfim. Então, a Rússia tem esta geografia de topografia rebaixada, que são as planícies, e por isso a Rússia vai buscar ao longo de sua história expandir seu território e se assegurar em regiões que sejam limites topográficos significativos, seja a região dos montes do território do Cáucaso, seja o Mar Cáspio no sul, ou seja, no leste, a busca pela conquista da região dos Cárpatos, na Ucrânia, por exemplo. Okay? Então a Rússia busca, ao longo de sua história geográfica, da sua história geopolítica, consolidar-se enquanto país influente ou território influente nestas regiões de limites topográficos mais elevados. E quando nós olhamos para esse histórico da geopolítica da Rússia, a gente entende de maneira melhor o cenário de conflitos e guerras que temos hoje, né, entre Rússia e Ucrânia, enfim. Avançando, é claro que isso aqui é olhar um pouco a geografia da Rússia, entender o que pensa a Rússia para que tenha segurança, enfim. Então, vamos avançando, falando outros, né, assuntos. Fronteira dos Estados Unidos com a Rússia, conforme nós vamos observar. Aqui nós temos a grandiosa e extensão geográfica do território russo, vocês visualizam aí, nesta posição geográfica. E aqui o Alasca, não é, pessoal? O território do Alasca, de onde dá para enxergar o território da Rússia. Perfeito? Conforme nós começamos o vídeo falando sobre isso. Fronteira com os Estados Unidos, literalmente. Nós temos aqui o território do Alasca, perfeito? Onde é o território norte-americano hoje. E aí nós temos aqui o chamado Estreito de Bering, perfeito? E os limites de fronteira entre o Alasca e a Rússia, não é? Observados aqui. Algumas ilhas são americanas, outras ilhas aqui nesta região são russas e são muito próximas umas das outras, conforme nós observamos nesse mapa. Então, também a fronteira com o Japão, perfeito? No extremo leste da Rússia, temos aqui o Mar do Japão, as ilhas eventuais do território japonês, e ao longo da história do Japão, o Japão foi um império e buscou conquistar essas regiões aqui, não é? Conforme sabemos. E por fim, a Rússia depois consegue conquistar novamente o território, sobretudo a China, não é? Que a China é quem foi ocupada pelo Japão, enfim. E para avançarmos aqui, olhando a posição geográfica do exclave de Kaliningrado. Então, para além de toda a Rússia continental, que é euroasiática, perfeito? Nós temos também uma posição geográfica da Rússia, que é esta posição de Kaliningrado. Então, nós temos um exclave do território russo na fronteira com a Lituânia e também com a Polônia, às margens do Mar Báltico. A Rússia tem acesso ao Mar Báltico a partir aqui do norte, ok? Bem como também tem acesso ao Mar Báltico por esse exclave, que é o exclave de Kaliningrado, que é um território que está para além da Rússia continental. É descontínuo, conforme nós observamos aí. Perfeito? Então, um detalhe que vale a pena mencionarmos é a estratégia russa de ter construído por este caminho aqui, ó, por este caminho, um gasoduto conhecido, chamado, famoso, importante gasoduto, não é? Para
exportar gás para a Alemanha, para que não precisasse atravessar esses territórios aqui da Ucrânia, por exemplo, ou nem mesmo os Bálticos, ok? E sim pelo Mar Báltico, pelo norte, né? Justamente ali o chamado gasoduto Nord Stream 1 e depois a sequência ali, a construção do gasoduto Nord Stream 2, que foi destruído, conforme nós observamos aí no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia, e um jogo de empurra-empurra de narrativas, não é? Porque teria sido países da OTAN que destruíram o gasoduto e, segundo a Ucrânia, não, né? Segundo a Ucrânia, foi a própria Rússia quem destruiu o gasoduto e quem foi, né? Você se arrisca a dizer 100% de certeza quem foi que destruiu o gasoduto Nord Stream 2? Faz parte da geopolítica da Rússia exportar gás. Até porque é um país que tem grandes reservas de gás, é um país que tem enormes reservas de petróleo e outros minérios, os mais variados por conta de toda a sua extensão geográfica, não é? Mas, ao mesmo tempo, a inimizade com a Ucrânia, existente entre Rússia e Ucrânia, faz com que a Rússia busque o gasoduto Nord Stream 2 para desviar, em alguma medida, do território ucraniano e não ter que pagar impostos ali e tributos para a Ucrânia para o transporte do gás. Mas não adiantou nada porque o Nord Stream foi destruído parcialmente, conforme nós acompanhamos ao longo da guerra entre Rússia e Ucrânia a partir de 2022. Avançando o relevo, né? Então aqui nós temos o Cáucaso, perfeito, nós temos a planície russa, nesta região aí na cor em verde claro, uma região, portanto, de fácil penetração em direção a Moscou. Por que a Rússia, portanto, vê com muito problema aqui este território, a Ucrânia, fazendo parte eventualmente da OTAN? Porque é uma região de planície que é facilmente penetrável e, consequentemente, isto colocaria em perigo a Rússia diante de alguma agressão oriunda dos países da OTAN. Enfim, pelo menos este é o ponto de vista da Rússia. Perfeito? Avançando aqui, nós temos os climas da Rússia, em boa medida são climas temperados continentais, ok? Subpolar e polar, não é? Em outras palavras, a Rússia tem climas que são muito frios, sobretudo na porção do norte e do extremo leste. Em termos de vegetação, nós temos aí as florestas mais fechadas aqui na região de Moscou, as florestas de montanha, nas topografias mais elevadas, em especial aqui no Cáucaso e também na região da fronteira com a China, ok? E os imensos desertos de gelo que ocorrem, bem como as estepes. Esta região aqui, ó, do sul da Rússia, é uma região de topografia bastante rebaixada e uma vegetação que é totalmente aberta, não é uma floresta, mas sim uma vegetação aberta que certamente não traz nenhuma defesa física a uma possível incursão militar contra o território russo, enfim. Então, a geografia física que estamos aqui observando sobre a Rússia certamente nos permite compreender de maneira melhor o que pensam ali os geopolíticos da Rússia, certo? Qual que é a sua concepção e por que agem do jeito que agem, tudo bem? Justamente pensando na defesa e conhecendo a fragilidade do seu território em termos de defesa natural. Acho que dá para compreender, espero que sim. Se você chegou até aqui, eu vou reiterar: venha estudar com a gente, o link para entrar para a comunidade geopolítica está na descrição do nosso vídeo, não deixe de participar, venha discutir, debater geopolítica e entender e aprender de modo bastante amplo e profundo sobre os temas de nossa geopolítica, tá bom? Mas é isso, conforme eu sempre digo a vocês, respeitem a geografia, até mais, tchau pessoal.